Eu gostaria de apresentar para vocês uma forma simplificada para que vocês possam saber quais os tipos de técnica vocês estão aplicando e quais são os resultados que elas podem trazer para você. Eu chamo isso de os 3 tipos de ferramentas. Basicamente, todas as técnicas, metodologias, formas de treinar vão se encaixar em 3 categorias. A primeira delas é a punição. A punição é muito complicada de se usar. Nós conversamos um pouquinho sobre isso quando falamos sobre o medo ou cooperação. E há vários riscos envolvidos. Hoje em dia, eu só recomendo 2 tipos de punição. E, na verdade, elas não são punições para o cão, elas são punições para o comportamento. A primeira delas é ignorar. Ela é a nossa primeira linha de defesa. É claro que não dá para se ignorar tudo de errado que o cachorro está fazendo, a não ser que você tenha se preparado de forma antecipada e seja capaz de tirar o cachorro daquela situação sem ele associar que você chamou exatamente porque ele estava fazendo aquilo. Também é importante lembrar que só ignorar não vai educar um cão. A outra punição para o comportamento que a gente utiliza ainda é o time out. É você ensinar o cachorro a ir para a caixinha de transporte, ou para a caminha, ou para um quarto, de forma totalmente positiva, como a gente vai mostrar nos exercícios, para que ele não associe aquilo a um castigo ou algo ruim. O que precisa, na verdade, é a gente utilizar esse time out simplesmente para o cão se acalmar, se tranquilizar. E ele não vai funcionar como primeira linha de defesa. Não adianta você pegar um filhote recém-chegado em casa e ficar simplesmente separando ele de você o tempo todo para ensinar um comportamento. Ele ainda é muito jovem e ele ainda nem aprendeu os comportamentos que a gente deseja dele para poder fazer uma associação e ter uma mudança de comportamento, começando a agir da forma que a gente espera. Basicamente, o que a gente faz com esse treinamento é num momento onde o cachorro está muito difícil, não está conseguindo se concentrar, está muito agitado ou está mordendo muito, é usar essa instrução para levar ele para esse local e ali ele fica uns 2, 3 minutos, simplesmente para ele voltar a um estado emocional mais tranquilo. A gente só vai liberar ele dali quando ele não estiver pedindo para sair e aí a gente volta a tentar de novo. O segundo tipo de ferramenta é o comportamento alternativo. Tudo que a gente oferece para o cachorro, de preferência de forma antecipada, para evitar que ele desenvolva determinados comportamentos. Na verdade, muitas das necessidades dos cães acabam virando comportamentos indesejados simplesmente pelo fato da gente nunca ter dado uma opção do que eles fazerem para conseguir aquilo que eles desejam ou para satisfazer aquelas necessidades. De uma forma prática, é muito mais fácil você oferecer um brinquedo próprio para o cão roer e elogiar essa atitude do que esperar ele ir de repente roer um móvel da casa e aí você valoriza isso brigando. Eu também posso utilizar as recompensas, um brinquedo, o petisco, como forma de comportamento paralelo. Eu não preciso simplesmente me valer do fato de eu estar dando atenção ou não. Você pode utilizar um estímulo mais forte, especialmente se o seu cão já apresenta muita ansiedade nesses momentos. Na verdade, esse tipo de ferramenta é o que deve ser mais usado. A punição, ela vai ter muita dificuldade em conseguir mostrar para o cachorro o que a gente deseja. E como vocês vão ver, o próximo tipo de ferramenta, os bloqueios, vão ajudar muito mais no momento que a gente precisa improvisar, que a gente não tem um comportamento treinado ainda, mas eles também não ajudam muito a criar novos comportamentos. Canalizando e oferecendo atividades que satisfaçam as necessidades dos cães, você consegue mostrar para eles o que você deseja e assim elogiar, e isso acaba se tornando uma vontade e o cão passa a oferecer esse comportamento para você em vários momentos. O terceiro tipo de ferramenta é o bloqueio. Com o bloqueio de uma determinada ação, a gente consegue muitas vezes até que essa ação se extingua. O importante é lembrar que se isso está relacionado a alguma necessidade do cão, a extinção desse comportamento provavelmente vai gerar um outro. E nesses casos, como eu citei anteriormente, é muito mais importante canalizar e direcionar e utilizar o segundo tipo de ferramenta, que é o comportamento alternativo ou paralelo. Durante bastante tempo, eu também utilizei o bloqueio verbal, o não ou shh, lógico que sem nenhuma cutucada ou sem nenhuma intervenção física, apenas o som em si. Só que quando a gente está falando de cães agressivos, reativos ou com uma dificuldade emocional muito latente, quando você utiliza o não ou a bronca, isso acaba na verdade sendo um gatilho, ele acaba disparando aquele acontecimento, funcionando exatamente o contrário do que a gente espera. Então, por que se no caso desses cães difíceis a gente não pode e não deve usar o não ou bloqueio verbal, por que a gente vai fazer isso com um cão que é muito mais fácil de treinar?
Neste capítulo, falamos sobre os 3 tipos de ferramenta: a punição, o comportamento alternativo e os bloqueios. Citei que hoje em dia recomendo apenas 2 tipos de punição: ignorar e o time out. Também falei sobre os bloqueios verbais e sobre a incapacidade que eles têm de resolver problemas mais sérios, envolvendo agressividade ou reatividade. Vimos também que o bloqueio e a punição são incapazes de ensinar novos comportamentos. Você pode alternar entre a punição, o comportamento alternativo e os bloqueios durante a educação do seu cão. Fique atento para discernir em qual tipo de ferramenta cada metodologia ou técnica se encaixa. Mas lembre-se que a melhor opção sempre é nos anteciparmos e usarmos os comportamentos alternativos para mostrar ao cão o que queremos.